boa noite. No ar o Notícias do Dia, um resumo do que aconteceu hoje no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, 28 de maio de 2020. Bolsonaro disse hoje que as coisas têm o limite e que ontem foi o último dia. Veja a entrevista. É sagrada. Me coloco no lugar de todos aqueles que tiveram suas propriedades privadas invadidas na madrugada. Me coloco, fosse um cidadão no lugar deles, eu, minha esposa e 2 filhas, tendo a Polícia Federal batendo na minha porta. O que eu ia explicar para minha filha de 9 anos ou para minha enteada de 17, que a PF estava fazendo lá? Papai é bandido? Papai é um marginal? Há uma ação aqui porque estaria extrapolando as mídias sociais. Me aponte e mostre para mim um fake news feito por mim. Durante a campanha. Um só. E veja aí publicando nas mídias sociais. Gente fala qualquer besteira, você escreve embaixo. Como diziam há pouco tempo, que cada disparo meu do exterior custava 12 milhões de reais. Como agora, me fugiu o nome da mídia aqui, que cada disparo meu tem uma caixinha de 2 milhões para distribuir para servidores que estão lá na presidência ou pelos estados do Brasil. Que insanidade é essa? Sabemos qual é o objetivo de alguns. Querem me tirar da cadeira para voltar a roubar. Eu sei que é isso. Não terão isso para me acusar de nada. A minha vida foi revirada de perna para o ar. Não acharam nada, porque não tem. Agora, inventar factoides, fake news contra a minha pessoa para me tirar da cadeira, não vão tirar. Vamos pensar no Brasil. Tem eleições em 22. Quem quiser disputar, começa a trabalhar a partir de agora. Os que se anteciparam dessa proposta saíram do governo. Começaram a botar projetos políticos na frente do interesse do Brasil. Saíram fora. Publicada com vetos, Lei sobre Ajuda Financeira a Estados e Municípios. A lei que trata da ajuda financeira a estados, municípios e o Distrito Federal para combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei garante auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais aos entes da federação em forma de envio direto de recursos, suspensão do pagamento de dívidas e renegociação com bancos e organismos internacionais. O presidente vetou um trecho da lei que tratava dos salários de servidores públicos. Com o veto, esses trabalhadores ficarão sem reajuste salarial até o fim de 2021. E durante a tramitação no Congresso, parlamentares excluíram algumas categorias desse congelamento, como trabalhadores da educação, saúde e segurança pública, servidores de carreiras periciais, profissionais de limpeza urbana e de serviços funerários. A informação é da Agência Brasil. Indicador de incerteza da economia recua 20,2 pontos em maio. Aras vai encaminhar para a primeira instância ameaça de Sarah Winter ao ministro Alexandre de Moraes e se manifesta contra pedido de apreensão do celular de Bolsonaro. Edson Fachin solicitou à Fux que envie ao plenário do STF pedido de Aras contra inquérito. Luiz Fux, presidente interino do STF, foi cobrado pelo ministro Edson Fachin para que a ação contra o inquérito sobre ameaças aos integrantes da Corte seja pautada para julgamento em plenário. O processo foi movido pela rede em 2019 e o Procurador-Geral da República pediu sua suspensão. Fachin também vai avaliar o pedido de suspensão do depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele é o relator do habeas corpus em que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, solicita a suspensão do depoimento do ministro. Organização Mundial da Saúde. Mortes ligadas à Covid-19 dispararam na Europa desde março.
mais de 2 milhões de pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus na Europa, um aumento de 15% nas 2 últimas semanas. Rússia, Turquia, Belarus e Reino Unido lideram as novas infecções. Covid-19. Planos de saúde incluirão mais 6 exames na lista obrigatória. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, incluirá mais 6 exames na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Os procedimentos auxiliam na detecção diferencial do novo coronavírus, descartando ou confirmando outras suspeitas, ou ajudam na identificação de complicações em pacientes com a Covid-19, como tromboses. A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora em reunião realizada nesta semana e passará a valer quando for publicada no Diário Oficial da União em forma de resolução normativa. A publicação deve ocorrer assim que o documento for assinado pelo diretor-presidente substituto da agência, Rogério Scarabel, e encaminhado à imprensa nacional. A informação também é da Agência Brasil. Polícia Federal investiga contrato de respiradores com empresa fantasma em Recife. Deputados afastados retomam mandatos na Alerj, após decisão de quem? Do STF, é claro, né? Os 5 deputados do Rio de Janeiro haviam sido impedidos de exercer os trabalhos há quase 1 ano e meio por terem sido presos na Operação Furna da Onça. Rodrigo Maia recusa convite para participar de reunião com Alcolumbre e Bolsonaro. Segundo a revista Cruzoé, Maia disse que era melhor Alcolumbre ir sozinho. Na Câmara dos Deputados, Maia disse que as declarações de Bolsonaro vão exatamente no caminho contrário da busca pelo diálogo. Alcolumbre se reuniu com Bolsonaro para pedir cautela. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu na tarde de hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a assessoria do senador, um dos assuntos foi o pedido de cautela em função do aumento da tensão política em Brasília após os embates do Executivo e o STF. Nível de ocupação dos brasileiros atinge menor patamar em 8 anos, diz IBGE. Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em janeiro, o nível de ocupação chegou a 54,8%. Em abril do ano passado, a taxa foi 54,2%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai assinar uma ordem executiva contra a censura de usuários das redes sociais. Juros caem e novas concessões de crédito diminuem em abril. Segundo a Agência Brasil, os juros cobrados pelos bancos recuaram em abril, mas as novas concessões de crédito caíram no mês passado. A informação é do Banco Central hoje ao divulgar as estatísticas monetárias e de crédito. Grande Prêmio da Holanda é a 4ª prova de Fórmula 1 cancelada esse ano. Os os grandes prêmios, da Austrália, Mônaco e França também não ocorrerão esse ano. E a cotação do dólar? O dólar fechou hoje em R$ 5,36. Bem, termina aqui o Notícias do Dia dessa quinta-feira. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. E amanhã não apresentamos o nosso jornal porque temos o Papo da Madrugada, ao vivo por volta de 1h da manhã, onde apresentamos um resumo das notícias da semana com os comentários de Marcelo Campos. Uma boa noite para você e nos encontramos amanhã no Papo da Madrugada. Instantenews.1. Comunicação com responsabilidade.